Boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV e estamos começando o nosso Tarde com Deb e hoje o nosso assunto é defesa do consumidor. Você sabe quais são os seus direitos, os seus deveres? Se você que é consumidor, você faz compras pela internet, nós vamos saber um pouquinho sobre tudo isso e vamos saber também sobre pensão alimentícia, vamos saber sobre a nova lei do divórcio, vamos falar um pouquinho sobre tudo com o advogado Cássio Haddad, ele que está aqui. Cássio, seja bem-vindo ao nosso programa. Fique à vontade, fique à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre, então, defesa do consumidor. Defesa do consumidor, o Cássio tem uma ONG em Limeira que fala sobre isso, sobre a defesa do consumidor. A gente que compra, a gente que paga impostos, a gente aí que às vezes aliás, às vezes não, muitas vezes somos lesados. Então o Cássio vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. O que significa a defesa do consumidor, Cássio? O Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor, começou na década de 90, em 1990. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo que implementou e conseguiu implementar efetivamente uma defesa e pegou no Brasil, né? Porque tem muitas leis que os nossos legisladores acabam fazendo e acabam não pegando, a população acaba não exigindo. A defesa do consumidor ela pegou, mas ainda falta bastante coisa para ela ser mais implementada e mais utilizada. Na década de 90 veio esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com a política nacional, que incentiva a população a criar essas associações de defesa do consumidor, que bom seria se todas as cidades tivessem, várias, né? não uma só, justamente para a ideia principal é conscientizar a população. Eu acho que é importante a população saber que ela tem direitos, que ela tem que cobrar por esses direitos, porque senão acaba sendo aquela coisa maciça, né? O empresário vem, explora e acha que é uma via só. Pega o seu dinheiro e deixa você correndo atrás, sem seus direitos, com produto com defeito, muitas vezes acaba cobrando mais do que deveria, várias vezes, né? Então a ideia da associação é justamente conscientizar a população. E às vezes a gente até por não saber como agir, acaba perdendo o produto, perdendo dinheiro e nem vai atrás disso para poder saber como resolver a situação, Cássio. E eu quero saber o seguinte, em casos de compras pela internet, a gente sabe que muita gente é lesado aí durante todo o tempo, durante todo o ano, e como que a gente pode se defender com isso? Como a gente pode se precaver no caso? Toda aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica também à internet. Agora, tem uns projetos de leis novos, né, querendo fazer uma coisa mais específica para a internet. Mas o que já existe desde a década de 90 já pode ser aplicado. O ponto mais importante disso tudo é que o produto que você compra fora do estabelecimento comercial, isso inclui a internet, você tem 7 dias para trocar. Tá? Então, se você não gostou do produto, se ele não atende suas necessidades, por qualquer motivo, a defesa do consumidor, o Código de Defesa diz, em 7 dias você devolve o produto e tem seu dinheiro de volta. Porque às vezes a pessoa compra e fala, pô, mas não era isso, a foto não era bem aquilo, e acaba, pô, vou ter que mandar de volta e tal, e deixa quieto, né? Não podemos deixar quieto. Mas a gente percebe que na Record tem um programa que fala sobre isso, o xerife do consumidor, e que muitas vezes o pessoal tem que ir lá e acaba acontecendo briga, discussão, até a polícia chega porque eles não querem resolver o problema do cliente, não querem resolver o problema do consumidor. Nesse caso, cabe até de repente uma indenização também? Sempre. Deve-se, sempre que acontecer alguma coisa que o cliente se sentir prejudicado, ele pode buscar o PROCON, pode buscar as associações de defesa do consumidor, e também pode buscar o seu advogado de confiança para pleitear essas indenizações. Essas indenizações sempre acontecem, tá? Sempre que o empresário erra, ele tem que indenizar sim o consumidor porque ele teve um dano. Então o Código Civil é bem claro com relação a isso. Quem causa dano tem o dever de indenizar, ponto. Né? Então isso é muito importante. E a população, o consumidor tem que estar conscientizado disso para ir buscar. Por quê, Deb? Porque a partir do momento que todo mundo começar a cobrar seus direitos, a sociedade melhora, né? Porque você pega, por exemplo, aí, bancos, cartões de crédito, essas grandes empresas, empresas de telefonia, eles sempre erram nossa conta, sempre para cima. Né? Exatamente. Então, sempre vem conta mais de água, de luz, de energia. É aquela situação que o crime compensa. Né? Por quê? Porque a população não vai atrás. Ela olha e fala, poxa, veio R$30 a mais na minha conta. Aí sabe que vai ter que ficar ligando para um telemarketing, para ficar falando com 20 atendentes diferentes, vai perder o maior tempo do mundo. O que o consumidor faz? Paga a conta para não ter problema. Tá errado. Tá errado.
Todos os consumidores deveriam sim buscar uma associação, buscar o PROCON, né? Entrar com uma ação contra... Hoje nós temos o Juizado Especial Civil, sempre a que não gente tem precisa, custo. Cássius, no caso consumidor, DEB consumidora. Se eu tiver algum problema desse ponto, eu tenho que procurar o meu advogado e depois o PROCON, ou procuro primeiro o PROCON e depois o meu advogado? Como eu devo Não agir? existe uma ordem. Não. O PROCON ajuda, as associações de defesa do consumidor ajudam e o seu advogado também vai ajudar. Não existe uma ordem especificamente. Normalmente, quando você vai até o PROCON, por exemplo, o PROCON usa administrativamente e tenta defender o cliente, tenta exigir da empresa, mas muitas vezes a empresa acaba não atendendo. E aí o PROCON acaba devolvendo esse processo administrativo para o consumidor e falando, agora você tem que procurar um advogado. Eles erraram e agora você procure um advogado para pleitear seus direitos. Porque o PROCON em si ele não pode pleitear o direito individual do consumidor. O PROCON ele vai pleitear o direito coletivo, né? E às vezes o empresário não quer cumprir, o que fazer? Aí o PROCON não pode fazer nada. Aí ele devolve o processo e fala, agora você procura um advogado. E no caso de uma compra, que a gente percebe, a gente sabe que existem lojas que fazem aquelas mega liquidações de final de ano, vendendo produtos de mostruário. Num caso como este, a loja também deve arcar com os 7 dias, se o produto der algum problema, tem que trocar, mesmo sendo produto de mostruário ou não? Na verdade, tudo depende da comunicação que a loja faz com o cliente. Tá? Então, se tiver bem claro, específico, com letras garrafais no pedido, na nota fiscal, no produto, que aquele produto é um produto de exposição, que aquele produto é um produto sem garantia, que você está pagando metade do preço por causa disso, estiver bem explicado, aí não troca. Normalmente, o que as lojas fazem? Você vai lá, compra uma geladeira, por exemplo, elas entregam um mostruário e fala, pode ficar. Nessa hora, o cliente tem que voltar lá, tem que exigir que seja indenizado, que venha um produto novo, porque foi isso que ele comprou. Um outro detalhe importante, até aproveitando esse exemplo de geladeira, que foi uma coisa que aconteceu na nossa associação lá. A cliente comprou uma geladeira nesses grandes magazines que tem no centro da cidade e o vendedor prometeu que entregava no dia seguinte, entregava em um dia útil, né? E não entregou. O que ela fez? Morava num prédio, deu a geladeira para o porteiro do prédio e essa geladeira levou 30 dias para chegar para ela. Ela foi no PROCON, ela reclamou, tudo mais, e o que acontece? Depois de 30 dias a geladeira chegou, ela ficou satisfeita. Não, eu fui lá, eu briguei pelos meus direitos, e aí eu fui no PROCON, e 30 dias depois chegou a geladeira para mim. Sendo que era para ser entregue no primeiro dia útil. E aí, olha só, exatamente, olha só até que ponto chega a conscientização. O consumidor acha que isso está bom, mas não está bom. Por quê? Por vários motivos. Quanto custou esses 30 dias sem geladeira dentro da sua casa? Né? Você teve que tomar café na rua, almoçar fora, deve ter brigado com o filho, com o marido, porque é complicado você ficar sem alimento, sem geladeira dentro de casa. Com esse calor ainda? Sem dúvida, né? Marido tomando cerveja quente no final de semana, vai brigar pra caramba. E aí, tudo isso tem que ser indenizado. Almoçar na rua custa muito caro. Quem tem que indenizar? A loja que mentiu para você. E a loja mente por quê? Porque o vendedor, na hora de fazer a venda, pelo sentimento de impunidade, ele promete para amanhã e sabe que ele não vai conseguir cumprir para amanhã. Só que se esquece que o quê? Você cotou em várias lojas. Você foi comprar especificamente naquela loja, às vezes pagou um pouco mais caro, tá? Justamente porque entregar amanhã, a entregam 30 dias depois. Se o consumidor não cobra, não exige, não briga, não vai para cima, isso vira uma prática desleal de mercado. Todo mundo começa a mentir. Aquela loja que falou a verdade, que só ia entregar depois de 30 dias, ela se sente obrigada a dizer que vai entregar amanhã para não entregar, para enganar todo mundo, porque senão ela vai quebrar. Então, esse empresário que prometeu para amanhã e não entregou para amanhã, ele tem que ser punido sim, para a regra de todo o mercado, porque senão é uma concorrência desleal. Entendi. Tá vendo só? Dicas preciosas aqui no nosso programa Tarde com Deb. Agora tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Andresa do Jardim Novo Horizonte em Limeira, e ela quer saber o seguinte: ela comprou um celular da TIM, só que quando ela foi comprar, todas as promessas foram feitas, só que na área em que ela mora não há cobertura da TIM, ela não consegue usar o celular. O que ela pode fazer nesse caso, Cássius? Ela tem o direito de devolver esse produto, tá? E tem direito até, se ela procurar um advogado, ela tem direito até possivelmente a uma indenização, porque faltou essa comunicação. Lembra, um dos princípios básicos do direito do consumidor é ter toda a informação para o cliente. Olha, na sua área pode ser que não funcione. Então, o consumidor,
Quem vende o celular tem que perguntar onde você mora e te avisar, ó, onde você está não funciona. Se ele não fez isso, você tem o direito de devolver o produto, você tem o direito de ter seu dinheiro de volta, e se isso te causou um transtorno, uma indenização, se você provar que houve um prejuízo, esse prejuízo deve ser ressarcido pelo empregador. Ele tem que fazer da maneira correta. Todos devem cobrar os seus direitos para a sociedade melhorar. Mas e no caso, por exemplo, se o vendedor tiver falado para ela, na sua área não tem cobertura, e como não tem como provar, e aí? Aí o que acontece? O ônus da prova, nesse caso, no direito do consumidor, é uma coisa bem interessante. Em todo direito, quem acusa é obrigado a provar. Na defesa do consumidor, existe a inversão do ônus da prova. Tá? Essa inversão do ônus da prova, o próprio empresário que tem que fazer prova. O consumidor, ele alega, vale. O empresário tem que dizer que avisou. Então, o empresário precisa ter um documento assinado pelo consumidor dizendo, ó, consumidor, aqui não funciona, assina aqui, ó. Então, toda vez que o consumidor alega, ele não precisa provar, o empresário que tem que provar. Então, ó, tá vendo? Para você já ficar esperto aí e saber como é que funciona o seu direito como consumidor. Tem também a Pamela do Jardim do Parque Novo Mundo em Limeira. Ela disse o seguinte: comprei o notebook pela internet, o notebook veio com problemas, não funciona de jeito nenhum. Inclusive, 2 teclas saíram do teclado do notebook. O que eu faço? Já faz 30 dias que ela comprou, procurou o site, procurou as pessoas responsáveis, nada foi feito até agora. Vamos começar do começo. O importante é você saber. Nesse caso, o produto veio com defeito, pelo que eu entendi, certo? Então, existe aquele produto que você compra, ele vem perfeito e ele dá defeito. E aí você tem a garantia, você tem assistência técnica. A assistência técnica tem que corrigir o problema dentro de 30 dias. Sim. Se o produto veio com defeito, pelo que eu entendi dela, que o produto veio com defeito, ela tem direito a trocar por um produto mais novo, tá? Também ela tem 7 dias para fazer toda essa troca, bem rapidamente. O produto veio com defeito, o que ela tem que fazer? Ela tem que devolver, pedir um produto novo, e se isso causou algum transtorno para ela também, por uma promessa não cumprida, também ela tem direito à indenização. Por quê? Às vezes a pessoa compra um notebook para terminar um trabalho de TCC de faculdade naquele final de semana e fica sem computador. E às vezes perde uma faculdade inteira por causa disso. Quanto custa isso? Né? Então, todos os reflexos dos danos, quando eu te causo um dano e todos os reflexos eu tenho que ressarcir você. Se eu bato no seu carro hoje, tá? Todo mundo fala assim, bateu no carro, consertou o carro, tá bom. Não. Você vai ficar uma semana sem carro, vai ter que pegar táxi. Entende? Todos esses reflexos, a pessoa que causou o dano tem que indenizar. Isso vale para quem vende. Notebook. Claro, então o notebook dela, ela tem direito a um novo notebook, e se ela se sentiu lesada de alguma forma, perdeu algum dinheiro com isso, ela tem que procurar o advogado dela, ou uma associação de defesa do consumidor, ou o próprio PROCON para tentar a troca, porque o PROCON o que ele vai fazer é forçar a empresa a fazer a troca, né? Porque é a obrigação dela fazer isso, senão o PROCON acaba até multando a empresa. Mas se for uma coisa mais específica, eu recomendo que ela procure um advogado que acontece mais rápido. Hoje nós temos o juizado especial civil, que ele é muito rápido e ele acaba resolvendo esses casos de maneira muito rápida e prática, da maneira como a lei determina. E na verdade você também pode entrar no site do PROCON para poder ver todos os sites aí, que são sites corretos de vendas, que você pode comprar tranquilo, sem nenhum problema também. A gente volta daqui a pouquinho também tem uma matéria especial sobre comidas de rua. Você come muito na rua? Pastelzinho de feira? Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no nosso Tarde com Deb. Não sai daí que eu volto já. Restaurante Copacabana. Variedade em saladas. Diversos tipos de pratos quentes. Serviço self-service por quilo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Venham saborear. Tenha um futuro promissor ingressando em uma das carreiras mais desejadas do mundo. A Sierra Bravo oferece cursos de piloto privado, simulador de voo, piloto comercial e instrutor de voo. Salas de aula multimídia com turmas no período noturno e finais de semana. Você pode trabalhar em uma grande companhia aérea ou se tornar um instrutor na própria escola. É o seu sonho decolando em até 6 meses. Matrículas abertas. Sierra Bravo, Escola de Pilotos. Aeroporto de Americana, Hangar 26. Telefone 3467-4434.
Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas. Vários tipos de carne na churrasqueira. Garçonetes qualificadas. Atendimento VIP. Estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. Estamos de volta com o nosso Tarde com Deb, hoje recebendo aqui o advogado Cássius Haddad. Estamos falando sobre defesa do consumidor. Você sabe quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Você vai ficar sabendo tudo aqui no nosso programa Tarde com Deb, mas agora a gente dá uma pausa no assunto, porque eu vou trazer para você uma matéria interessante sobre comidas de rua. Comidinha de rua é sempre bom, né não? Um pastelzinho, um lanchinho, enfim, se você está querendo ficar por dentro disso, veja agora. Nós viemos parar aqui, na barraca de pastel mais conhecida de Limeira e toda a região. A barraca da Dona Tereza. Pastelzinho de feira é tudo que é de bom, né não? Com refrigerante, com suquinho, até com café, tem gente que gosta. E aí, a gente veio ver, ó, fritura. Tem gente que fala que não é bom, mas um pastelzinho de feira não tem sabor igual. E há quanto tempo vocês já trabalham com isso, Márcio? Acho que 35 anos. Tem muito mais do que tradição, né? 35 anos em Limeira, todo mundo já comeu um pastelzinho da Dona Tereza. E esse pastelzinho aqui é muito especial. Agora me fala qual é o sabor que mais sai. Carne, queijo, presunto, queijo, enfim. Carne sai mais. Carne é o mais vendido? É o mais vendido. Quantos pastéis vocês chegam a vender numa feira como essa de sexta-feira? A base eu não tenho, mas sai bastante sim. Uma mega produção, porque imagina só, olha quanta gente na barraca trabalhando e quanta gente podendo saborear os pastéis aqui da Dona Tereza. E na nossa volta aqui, na Feira Livre, tem muito mais coisas pra gente mostrar. Vem comigo. E andando pela Feira Livre, você nem acredita que eu encontrei yakisoba. Ah, fala sério, já não ia imaginar, né? E yakisoba aqui na Feira Livre é com o André. Ele é quem prepara esse yakisoba delicioso. Ô André, como é que tá funcionando esse lance de fazer yakisoba na feira? O pessoal tem agradado o bom gosto aí do paladar? Tem sim, muito. A procura tá sendo boa sim. Tem até um cliente aqui, vem cá, vamos falar com ele. Conta uma coisa pra gente, você é um saboreador de yakisoba da feira também? Assíduo. Excelente yakisoba dele, muito boa. Quase toda sexta-feira, né, André? Eu venho buscar um yakisoba aqui. Que maravilha! E a gente percebe que tem uma porçãozinha assim já pronta. Isso aqui, na verdade, já seria um almoço, né, André? Exatamente. Já é uma porção suficiente para um almoço, sim. Que maravilha! E yakisoba a gente sabe, gente, é uma comida muito saborosa, muito gostosa, mas na feira eu nunca tinha visto. Há quanto tempo você está aqui já, André? Há 3 anos. Há 3 anos. E a procura tem sido grande? Bastante. Principalmente nos fins de semana. Maravilha. Esse daqui o André já deixou pronto, porque a gente marcou com ele que ia vir fazer a matéria. Ele já deixou pronto para a gente poder ver certinho. O yakisoba, olha só, tá perfumado esse yakisoba, hein? Fala para mim, quais são os ingredientes que tem aí, André? A gente sempre procura o ingrediente básico que todo mundo gosta. Que é a cebola, o pimentão, o repolho, a brócolis, a cenoura. E a carne a gente opta pelo frango, que é o preferido pelo povo. Tá vendo só? Vem comigo que tem muito mais. E pelas nossas andanças, comidinhas de rua, a gente ainda continua procurando, né? E a gente encontrou aqui a Barraca da Neide. Barraca da Neide tem milho cozido, tem curau, tem pamonha, tem suco de milho e tem tudo mais que você quiser, não é não, Neide? Isso mesmo, é só chegar e conferir, viu? Agora a Neide estava explicando pra gente que é tudo fresquinho do dia. Curau, pamonha, tem pamonha doce, pamonha salgada, do jeito que o cliente quiser? Isso mesmo, tem pamonha doce com queijo e pamonha de sal, né? A pamonha tradicional é aquela doce, né? Comum que o povo costuma comprar. Aí essa cliente quer com queijinho também, né? De sal também tem com queijo também, né? E aí a gente vê do jeito que o cliente vai estar querendo, né? Ô Neide, há quanto tempo você trabalha na rua?
Olha, eu já tenho experiências lá para trás, trabalhei em comércio, né? Mas eu já tenho, assim, desde a época de meus 20 anos, mais ou menos, acho que eu já tenho mais de 10 anos trabalhando na rua. E o que sai mais aqui? Curau, pamonha, suco, milho cozido? Olha, varia. Como ser derivados do milho, o milho assim, sai muito, o milho para fazer. Mas, assim, a pamonha sai mais. O povo gosta muito da pamonha, né? É que pamonha é mais difícil de fazer, né, Neide? É mais difícil, é mais trabalhosa, tem que ter mais um certo preparo, né? Mais atenção, demora mais, né? E ela, assim, não é encontrada em todo lugar, né? Então, a pamonha, o povo aqui costuma procurar mais, né? Mas o curau, o suco de milho, a gente também tem o suco de milho, os derivados do milho, né? Mas em cima, a pamonha sai mais. Aí a gente tá vendo ali a garrafinha de suco de laranja. Você tava me dizendo que você faz um suco natural do dia também. Coloca nas garrafinhas e deixa ali embaladinho. Isso, a gente prepara todo dia cedo, né? A gente faz o suquinho, coloca na garrafinha, né? Lacra ela e coloca todas no gelo, né? E aí prontinha pro cliente já tá ao consumo, né? Maravilha, tudo muito fresquinho. Mostra ali que tem também um carrinho de espetinho. Espetinho é muito bom, porém, né, nós estamos gravando essa matéria no período da manhã, ainda não tem espetinho pronto. Mas aí pro final da tarde já fica tudo pronto, preparado pro gosto do cliente. Isso, aí a hora que o cliente chega já vai começando a sair, né? Os primeiros espetinhos, né? Que são petinho de carne, de cafta, de frango, de linguiça, né? Tá comecinho ainda, o povo tá se preparando para almoçar, né? Com certeza. E quais são, Neide, os principais cuidados? Que nem você que já é uma pessoa experiente, trabalha na rua já há alguns anos, quais são os principais cuidados que você, no caso, tem que ter para o cliente poder consumir esse produto sem ter medo algum? Então, os principais cuidados, assim, são mais com a carne, né? Está sempre refrigerada, né? Sempre tampadinha, né? Porque, principalmente na parte da carne, né? E sempre tá fresquinha, né? E na parte também dos derivados do milho, tudo fresquinho, né? Que a gente faz. Para que a pessoa não possa estar levando coisa, mesmo porque a gente trabalha na rua, a gente vê o cliente todos os dias, né? E outra coisa, uniforme, né? Touquinha no cabelo. Mesmo com a preparação dos alimentos, a gente tem usado touquinha, né? Uso assim para fora, uma coisinha mais assim, né? Lá dentro a gente usa uma touquinha mais tampada, tudo, né? E para ter a higienização do produto, né? Para o cliente estar levando, assim, bem, tudo, né? Saudável, fresco e com higiene, né? Claro. Com toda certeza. E a nossa série de comidinhas de rua continua. Continua no próximo programa, porque agora a gente continua aqui com o nosso assunto defesa do consumidor. Neste caso, Cassius Haddad, comidinhas de rua, existe também a defesa do consumidor? Sem dúvida, Debbie. Toda vez que você compra um produto, e não precisa necessariamente esse produto ser comprado, tá? Um serviço gratuito também envolve a defesa do consumidor. O pessoal fala, eu tenho um e-mail gratuito, ele parou de funcionar, mas é de graça, eu não posso reclamar. Pode sim, tá? A empresa, por exemplo, que te oferece serviço de e-mail gratuito, ela está sendo remunerada pela propaganda que ela faz para você. Então, até isso, sim, a empresa pode estar reclamando. Pode ser na rua, pode ser dentro de um shopping, dentro de uma empresa, todo mundo, inclusive todos que estão na escala produtiva, eles podem ser pleiteados na justiça, tá? Que nem você acabou de me dizer um problema de um notebook aí. Se tivesse que pleitear isso na justiça, por exemplo, você pode entrar contra a empresa que te vendeu, você pode entrar contra o fabricante, né? Contra o distribuidor dele no Brasil. Então, na verdade, toda a escala, a regra é clara. Tá vendo só? E como é que funciona, Cassius? No caso, para a gente procurar a associação para nos ajudar. A sua associação, como é o nome? Defcom. Defcom. Isso, fica no centro de Limeira. Como eu devo procurar a sua associação? Eu vou pessoalmente? Tem algum telefone, algum e-mail específico? A ideia da associação é justamente, são várias pessoas reunidas para trabalhar em cima da conscientização. Nós trabalhamos com palestras, com essa informação para o consumidor e
o cliente, o consumidor, ele pode estar buscando essa informação, esse atendimento pela internet. Nós temos um site. Qual que é o site? É www.defcon.org.br, né? Defcon, Defesa do Consumidor, DEFCON. Sim. E temos o telefone também, fazemos o atendimento pelo telefone, tiramos as dúvidas pelo telefone, é 19, né, o DDD, 3033 0071 e 19 21 14 3614. E também pelo Facebook. Agora, menos de uma semana, nós fizemos aquela fanpage e ali pelo próprio Facebook também o consumidor pode fazer as perguntas ali, que o pessoal da associação responde, tira todas as dúvidas. O importante é não ficar com dúvidas. E o mais importante ainda é pleitear os seus direitos. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas não é comigo, tal, eu vou deixar quieto. Então, peraí, pessoal, tudo bem, você não quer brigar, mas briga pela sociedade. Né? Porque você tem conhecimento, você tem capacidade. O pessoal que está ouvindo a gente aqui, né, acompanhando o seu programa, às vezes fala, não, mas eu não preciso disso. Pessoal, faça, briga, porque tem muita gente mais simples que não tem condição de estar assistindo, de estar vendo, de ter essa informação, e aí essas empresas acabam exagerando a dose com o pessoal mais simples, ganhando muito dinheiro, entende? E aí obrigando essas pessoas. Se todo mundo que está vendo a gente aqui brigasse, pleiteasse, a gente viveria numa sociedade melhor. A gente falou muito sobre o direito. E o dever do consumidor, Cássius? O consumidor, o dever dele é simplesmente pagar pelo produto que ele fez, né? Mas o principal do dever, eu acho que é exercer a cidadania, tá? Porque na verdade a gente está comprando por um produto, ele é mais para o empresário, nós somos apenas uma massa que está remunerando o trabalho dele, tá? Agora, o dever do consumidor que eu vejo é exatamente exercer a cidadania, que é isso mesmo que eu estou dizendo, que é brigar, pleitear, se reunir, né? Não aceitar essas determinadas coisas que aconteçam. Se alguém simplesmente falar entrega amanhã, briga, tem que entregar amanhã. Entende? Não, deixa pra lá, sabe? Normalmente a turma do deixa disso é sempre a que fica na última da fila. Então a gente quer dar um chacoalhão no pessoal e falar assim, ó, turma do deixa disso não, vamos brigar. Isso vem ao caso, na verdade, tanto com as compras, quanto montagem de móveis que o pessoal compra. E isso acontece muito, principalmente no final do ano, gente, que as empresas, as lojas prometem mundos e fundos e não conseguem cumprir com data de montagem de móveis. Nesse caso também cabe uma indenização? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito importante, você que vai comprar qualquer objeto, coloque no pedido, na nota fiscal, tudo aquilo que ele está te prometendo e faça o vendedor assinar. Vai entregar amanhã? Assina. Vai montar na quarta-feira? Assina. Coloca isso no papel, tá? E facilita o trabalho de um possível advogado, de uma associação, até do próprio PROCON, para mostrar que até houve. Não precisa necessariamente, tá? Como eu disse, existe a inversão do ônus da prova, ou seja, é o empresário que tem que provar. Mas melhor ainda, né? Se o consumidor estiver atento e falar, não, assina aqui, escreve o que você está falando para mim, vai no pedido, fala que vai entregar amanhã, fala que vai montar depois de amanhã, entende? E porque daí fica mais fácil ainda pleitear os direitos. Tá vendo só? O nosso programa também é cultura para você que está aí assistindo Tarde com Deb. Você pode enviar suas perguntas também para o nosso e-mail, programa tardecomdeb@redetvim.com.br. Pode assistir o nosso programa via internet, pode procurar aí Tarde com Deb no nosso site, redetvim.com.br. Tem também a nossa fanpage, Tarde com Deb, programa Tarde com Deb. Você encontra a gente lá no Facebook também. Pode tirar suas dúvidas, deixar sugestões e muitas coisas interessantes. De repente tem alguma coisa legal, uma curiosidade aí na sua cidade, aqui na região de Americana, Limeira, pode ter também em Sumaré. Você pode procurar a gente que a gente vai até você para estar fazendo aí uma matéria super interessante, de repente trazendo esse tema que você abordar, o que você sugerir aqui para o nosso programa. Cássius, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por ter me convidado e obrigado para todo mundo aí que está nos ouvindo. Seja bem-vindo sempre, ó, defesa do consumidor é sempre a nossa aliada. Tem que estar junto aí de mãos dadas e procurar os nossos direitos, porque a gente tem, e muitos, né? Muitos, e devemos brigar por eles. Com certeza, obrigada pela sua presença, beijo para todo mundo, a gente se encontra amanhã às 2 da tarde de novo, aqui na TVI. Tchau!